Olá, vamos a mais um vídeo de preparação para o Concurso Público Nacional Unificado. Vamos falar aqui sobre sistemas de unidades de medidas, com destaque para medidas de comprimento, massa e tempo. Destaco que, mais uma vez, o conteúdo que vai ser trabalhado no vídeo está disponível no formato PDF, aqui na descrição do vídeo. Fica a opção, quem quiser ter esse material, para ir acompanhando a aula. Vamos começar entendendo o que é medida. Bom, um conceito possível é que você tem a medida como a comparação de uma quantidade com algum padrão já definido. Vou explicar melhor. Imagine que existe uma certa unidade, que eu vou chamar aqui de U. Mais ou menos assim. Se a gente pegar algo que equivale a 2 vezes isso, então podemos dizer que isso equivale a 2U. E a partir daí, esse U passou a ser uma unidade. A 2U representa 2 vezes aquela que seria a minha referência, ou aquele padrão, que seria o U. Para dar um exemplo aqui mais prático. O que significa dizer que algo mede 3 metros? Quer dizer que a partir de uma unidade padrão que já existe, que é o metro, você está dizendo que aquele tamanho representa 3 vezes aquela medida padrão. E aí, aqui eu já estou adiantando um pouquinho, a gente usa a letra M, poderia dizer então que 3M representa 3 vezes o padrão, que seria o metro. Mas assim, temos vários padrões possíveis para cada grandeza. Só para citar aqui comprimento, existem vários. Mas houve uma necessidade de padronizar. Então, para que mundialmente se usasse as mesmas unidades e facilitasse quando passasse de um país para outro, por exemplo, foi criado o Sistema Internacional de Unidades. Isso é a ideia que veio para facilitar a comunidade científica. Embora a adesão não seja 100%, ela é muito próxima disso. Então, passamos a ter, então, o Sistema Internacional. Muitas vezes aparece apenas como SI. E aí temos aquelas unidades que, então, são definidas mundialmente como sendo os padrões para determinadas grandezas. Também existem várias, mas aqui eu vou destacar 3, que são importantes para essa aula. O comprimento. Para o Sistema Internacional, a unidade padrão passou a ser o metro, dado pela letra M minúsculo. Para massa, a unidade padrão passou a ser o quilograma, kg minúsculo. Para o tempo, a unidade padrão passou a ser segundos, S minúsculo. E a partir dela, aí vão surgir outros, com múltiplos, submúltiplos, que a gente vai estudar aqui na sequência. Unidades de comprimento. Para o comprimento, a unidade padrão para o Sistema Internacional passou a ser o metro, dado pela letra M minúscula. Só que a partir daí, foi necessário criar seus múltiplos e submúltiplos. Então, a partir do metro, nós temos como múltiplos o quilômetro, representado pelo km, o hectômetro, representado pelo hm, decâmetro, representado pelo DAM. E nós temos também os submúltiplos, que seriam frações dessa unidade padrão. Isso aqui vai ficar bem mais claro aqui já na sequência. Por enquanto, eu estou apenas citando. Então, nós temos o decímetro, dm, centímetro cm e milímetros mm. E é uma relação já estabelecida, sempre em relação a essa unidade que seria o padrão, o metro. Então, se a gente pegar aqui o metro como referência, realmente e querer saber o equivalente desse metro em outras unidades, eu poderia dizer que um decâmetro equivale a 10 metros, que um hectômetro equivale a 100 metros e que um quilômetro equivale a 1000 metros. Esses são seus múltiplos. E os submúltiplos? O decímetro equivale a 0,1 do metro, por isso eu falei que eram fracionários, ou decimais. Centímetros equivale a 0,01 do metro e milímetros equivale a 0,01 metros. Duas coisas muito importantes aqui. Primeiro, essa sequência. Eu vou ensinar daqui a pouco o mnemônico que vai ajudar vocês a decorar, porque isso é importante.
E o segundo é você perceber que essa grandeza aumenta de 10 em 10. Por que isso é tão importante? Porque na grande maioria das vezes, mais do que saber quanto cada um equivale em relação ao metro, se eu precisar fazer outras transformações, tem maneiras mais práticas de já passar de um para outro, às vezes até mesmo sem transformar em metro. O que eu quero dizer com isso? Grande parte das questões, quando a gente precisar, a gente vai ter que transformar unidades. E há maneiras práticas para fazer isso, como eu vou ensinar aqui já na sequência. Então imagine que agora eu queira relacionar quilômetro com hectômetro. Se eu precisasse transformar de quilômetro para hectômetro, eu poderia pegar esse valor que estava em quilômetros e multiplicar por 10. Eu estaria transformando em hectômetro. Por outro lado, se eu quiser passar de hectômetro para decâmetro, também bastaria multiplicar esse valor que estaria em hectômetro vezes 10. De decâmetro para metro, bastaria multiplicar por 10. De metro para decímetro, multiplicar por 10. Decímetro para centímetro, multiplicar por 10. E centímetros para milímetros, multiplicar por 10. Bom, mas e aí? Se eu quisesse passar de quilômetro para decâmetro, multiplicaria por 10 duas vezes, então multiplicaria por 100. Mas isso aqui ainda tem outra forma de transformar que eu até prefiro. Isso aqui eu só estou mostrando porque algumas pessoas aprendem assim e funciona. Agora vamos pensar o contrário. Se eu estivesse passando aqui de milímetro para centímetro, por exemplo, então ao invés de multiplicar, eu faria uma divisão por 10. De centímetro para decímetro, dividiria o valor que eu teria por 10. Decímetros para metros, divide por 10. Metros para decâmetro, divide por 10. Decâmetro para hectômetro, divide por 10. E hectômetro para quilômetro, divide por 10. E essa é uma das formas de transformar. Mas eu prefiro usar outra, que eu vou ensinar já com exercício daqui a pouquinho. Então eu consigo fazer transformação de unidades também escrevendo essa tabela e passando a vírgula, andando vírgula, acrescentando zeros. Não se preocupe, vocês vão aprender isso já na sequência. Mas independente do método que você vai utilizar, talvez você conheça algum aí diferente, você precisa saber essa sequência. Então eu vou ensinar aqui para vocês algo que eu pesquisei, né? Isso não é meu, na verdade eu peguei lá do portal Micamática, que é um mnemônico, uma frase que se você decora essa sequência. A frase é a seguinte: karaokê, às 6 horas da manhã, dói, cabeça e mente. E é interessante que uma frase você acaba decorando, tá? Ela é um pouco diferente, a gente fica pensando na situação, né? Você querendo dormir ali no domingo de manhã, alguém cantando karaokê ali no vizinho, 6 horas da manhã, no último volume. Então, olha só. Se você prestar atenção, e eu vou mostrar isso agora para você, essa frase tem a sequência que nós precisamos para saber depois transformar essas unidades. E já vou me adiantar um pouco mais. Não vai servir só para a unidade de comprimento, vai servir para outras também. Então é bem importante. Tá, mas como é que eu vou enxergar ali aquela sequência? Eu vou pegar as iniciais das palavras principais. Então se eu pegar aqui, karaokê, tem uma letra K. K minúsculo, na verdade, tá, gente? Então eu vou colocar aqui letra K. As 6 é um número, mas eu tenho horas, eu tenho H. Da, eu pego, tá, o DA junto. Manhã, eu pego o M. Dói, é o D. Cabeça, eu pego o C. Mente, eu pego o M. Agora eu vou acrescentar um Mzinho em todos, exceto no do meio, que já é o M de metro, tá? Então, eu vou acrescentar um M aqui no K, vira KM. No H, vira HM. DAM, o M eu já deixo. DM, CM e MM. Olha, exatamente a sequência que a gente precisava e a gente vai utilizar, né, na resolução de questões para saber transformar unidades. Existem outros mnemônicos, mas achei esse aqui interessante e trouxe para vocês. Se quiserem usar, aí fique à vontade. Daqui a pouco eu também mostrarei que quando a unidade não for de comprimento, essa sequência também vale, só muda a letrinha ali que vai acompanhar. Daqui a pouco a gente faz isso. Vamos, na sequência, fazer um exercício da banca Sesgran Rio, onde esse conhecimento vai nos ajudar.
O comprimento de um grande fio corresponde à soma dos comprimentos de 24 fios menores. São eles: 12 fios, cada um dos quais com um comprimento que mede 14,7 centímetros. 4 fios, cada um dos quais com um comprimento que mede 0,3765 km. 8 fios, cada um dos quais com um comprimento que mede 13,125 decâmetros. Esse grande fio foi dividido em 3 fios de igual comprimento, chamados de unidade modelo. Qual é a medida em metros do comprimento de uma unidade modelo? Bom, a resolução aqui passa por você conseguir multiplicar cada comprimento pela quantidade de fios e, no final, somar o resultado. O problema é que eu não tenho como fazer a soma em unidades diferentes. Então, a lógica aqui é que eu consigo estar com tudo na mesma unidade. Que aqui, como ele pergunta qual é a medida em metros no final, então sugiro que já passe tudo para metros. Agora, multiplicar o 12 antes ou depois de transformar, tanto faz. Eu preferi transformar primeiro. Eu vou usar aqui uma sequência e uma forma que eu considero, pelo menos para mim, a mais tranquila para fazer isso. Então, vamos pegar aqui esse primeiro caso. Cada um desses 12 primeiros fios mede 14,7 centímetros. Quero passar isso para metros. Eu vou começar criando uma tabela. E aí eu vou lembrar do mnemônico que eu ensinei agora há pouco. Karaokê, 6 horas da manhã, dói, cabeça e mente. E vou acrescentar um M, exceto nesse aqui do meio, que já é metros. Então vai ficar KM, HM, DAM. Esse eu não acrescento. Dzinho M, CMI, MM. Vou separar isso daqui, tá? Só para ficar mais organizado. E vou ensinar para vocês qual método eu utilizo para transformar unidades a partir da tabela. Bom, eu vou encaixar aqui esse 14,7 centímetros. De que forma? Gente, a última casa antes da vírgula, posso até deixar a vírgula também, tem que estar exatamente na unidade que ele está me colocando. Então, esse 4 com essa vírgula é que tem que estar na unidade do CM, ou na casinha do CM. Então, esse 4 tem que estar aqui. Esse é o grande segredo. O resto eu vou encaixando para a direita e para a esquerda. Então, antes desse 4 eu tenho 1, tem que estar na casa anterior. Depois do 4, eu tenho 7, que tem que estar na casa posterior. Então, o fato da vírgula estar aqui no 4 e o 4 estar na casa do centímetro me leva a dizer que eu acabei de encaixar aqui na tabela o 14,7 centímetros, que é exatamente o que está dizendo no enunciado da questão. Bom, mas o que nós queremos é passar tudo para metros. O segredo é, leve a vírgula para o lugar que você queira a unidade. Em outras palavras, tire a vírgula daqui e leve aqui para o M. E aí, se necessário, você acrescenta zeros. No caso, eu vou ter que acrescentar um zero aqui com a vírgula para essa vírgula não ficar solta. Então, o que eu fiz, na verdade, foi andar aqui 2 casas para a esquerda. A partir do momento em que a vírgula está na casa dos metros, isso está transformado para metro. Eu acho isso muito simples, tranquilo, por isso é o método que eu utilizo. Então, eu vou dizer que aquele valor 14,7 centímetros, já transformado, virou 0,147 metros. Eu optei por transformar todos e deixar para fazer depois as multiplicações e, obviamente, a soma ao final. Então, vamos pelos próximos fios aqui, esses 4. Cada um deles mede 0,3765 km. Como é que eu vou encaixar isso na tabela? Onde está a vírgula com a casa correspondente, 0, vai estar na casa do K. Então, é aqui, 0, aqui na casa do KM. E o resto eu vou complementando. Se eu precisasse pôr o valor aqui à esquerda, não teria problema nenhum. Mas no meu caso está só para a direita. O 3, o 7, o 6 e o 5. Mas eu quero passar isso para metro. Então, eu vou apagar essa vírgula daqui e vou colocar uma vírgula na casa do metro. E automaticamente se transformou em 0,376,5. Ou simplesmente 376,5. A vírgula está aqui na casa do metro, então eu já transformei isso para metros. E na sequência temos aqueles 8 fios, onde cada um mede 13,125 decâmetros. Esse 3, que é onde está a vírgula, né, com o algarismo correspondente, eu coloco na casa do decâmetro.
E o resto eu complemento para a direita e para a esquerda. Antes do 3 eu tenho 1, fica na casa anterior. Depois do 3 eu tenho o 1, o 2 e o 5. Beleza, isso daqui, como a vírgula está na casa do decâmetro, equivale a 13,125 decâmetros, que é o que o exercício propôs. Mas eu quero passar isso para metros. Simples. Tiro a vírgula daqui e coloco a vírgula na casa metro. E automaticamente se transformou em 131,25, agora já em metros. Percebam que o primeiro problema está resolvido. Talvez seria o mais complicado, nem é tão difícil, mas de toda a questão. Por que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente fazer as multiplicações. Ele fala que são 12 fios que media 14,7 centímetros, mas que agora equivale a 0,147 metros. Essa multiplicação vai gerar o valor de 1,764 metros. Gente, multiplicar números decimais tem toda uma estratégia. Se você tem alguma dúvida, nós temos aí um vídeo já anterior, onde eu ensinei sobre números racionais, onde eu paro para mostrar realmente o passo a passo para fazer essa multiplicação. Se tiver alguma dúvida, volte aí no nosso vídeo e assista que você vai aprender tranquilamente. Bom, o segundo, 4 fios, cada um medindo 0,3765 quilômetros. Mas esse valor já foi transformado para 376,5 metros. Então, fazendo essa multiplicação, vai dar 1.506 metros. E, finalmente, 8 fios, cada um medindo 13,125 decâmetros. Mas esse valor já foi transformado para 131,25 metros. Fazendo a multiplicação, vamos ter 1.050 metros. Ou seja, o total é a soma. 1.764 mais 1.506 mais 1.050. Na mesma aula que eu citei, também eu mostro como somar números decimais. O fato é que o comprimento total deu 2.557,764 metros. Agora, muito cuidado. Talvez alguém mais distraído ou com muita pressa, que às vezes acontece na hora da prova, já queria marcar aqui a letra B. E erraria. Por quê? Tem uma informação importante aqui na sequência, eu já até li com vocês. Esse grande fio foi dividido em 3 fios de igual comprimento, que é a unidade modelo. Ele quer a unidade modelo. Então, eu tenho que lembrar de dividir esse valor, fazer aqui do lado, por 3. E aí sim, o resultado da divisão vai ser a resposta do exercício. Isso aqui então vai dar 852,588 metros. Essa é a resposta e o nosso gabarito está na letra C. Unidades de massa. Assim como nós vimos nas unidades de comprimento, nós conseguimos, a partir de um determinado padrão, ter uma sequência, e essa sequência vai ser mostrada através de uma tabela. Então, embora a unidade padrão seja o quilograma, em geral, essa tabela coloca no centro o grama. Não tem nenhum problema quanto a isso, tá bom? Então, nós temos uma relação aqui, que podem até conhecer, mas já adianto que para transformar eu uso outra estratégia, a estratégia da tabela. Aquilo que nós aprendemos na unidade de comprimento vale aqui também. Então, olha só, eu tenho o quilograma, o hectograma e o decagrama, cada um se relacionando com a multiplicação de 10 vezes mais. Ou seja, o quilograma equivale a 1.000 gramas, o hectograma a 100 gramas e o decagrama a 10 gramas. A partir também daqui, nós temos aqueles submúltiplos, dados decimais. O decigrama, que equivale a 0,1 gramas, centigrama, 0,01 gramas e miligrama, 0,01 gramas. Mas na hora de transformar unidades, a minha sugestão é ou lembrar aquela questão de que você está multiplicando ou dividindo por 10, ou seja, cada vez que eu ando para o próximo à direita, eu multiplico por 10, cada vez que eu ando para a esquerda, eu divido por 10. Isso vale para todos. Ou utiliza aquela estratégia de jogar os valores ali com a vírgula na casa correta na tabela
e depois muda essa vírgula de lugar, ou acrescenta zeros, e você já transforma para a unidade correspondente, que é exatamente aquele método que eu tenho ensinado e que eu acho mais fácil. Outra boa notícia, a sequência da tabela é a mesma. Então, aquele mnemônico, karaokê, 6 horas da manhã, dói cabeça e mente, funciona aqui também, uma pequeníssima adaptação que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, karaokê, 6 horas da manhã, dói cabeça e mente. Qual é a pequeníssima alteração? Esse do meio, ao invés de M, você troca por G. Passa a lembrar do grama. E nos demais, você não acrescenta M, acrescenta G. Só isso, gente. É muito simples. Para quem já entendeu o outro, entender isso daqui é bem tranquilo. Olha a minha sequência. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligramas. Nós vamos fazer exercício na sequência e vocês vão ver que tudo que aprendemos até aqui já nessa aula vai nos permitir também entender bem unidades de massa. Antes disso, não é muito comum, cair em concurso, mas é bom vocês saberem algumas unidades que fogem um pouquinho. Por exemplo, uma tonelada. Uma tonelada equivale a 1000 quilogramas. E uma arroba equivale a 15 quilogramas. Dona Maria preparou 1,6 quilogramas de biscoitos. Ela guardou 900 gramas em um pote e dividiu os biscoitos restantes em 2 pacotes iguais, um para cada filho. Quantos gramas de biscoito Dona Maria deu para cada filho? Bom, nesse exercício, nós vamos pegar o total de biscoitos, retirar os 900 gramas que ela guardou e o que sobrar dessa subtração a gente divide por 2. O raciocínio é relativamente simples. Mas para fazer a subtração, não tem como eu subtrair com unidades diferentes. Então, se eu tenho um valor que está em quilogramas e preciso fazer a operação com outro que está em gramas, eu tenho que transformar para a mesma unidade. A princípio, eu poderia escolher. Ou passaria os 900 gramas para quilograma, ou passaria 1,6 quilogramas para gramas. Mas como a gente já leu o enunciado todo, e no final ele pergunta quantos gramas, então é melhor passar tudo para grama. Vou manter a estratégia de transformar através de uma tabela. Mas essa tabela me exige que eu lembre a sequência. E essa sequência pode ser lembrada, de algumas formas, mas é que eu ensinei, através de um mnemônico. Karaokê, às 6 horas da manhã, dói cabeça e mente. Como nós estamos falando de unidade de massa, esse M se torna G, se torna o grama, e acrescentamos um G nas demais. Bom, isso agora virou uma tabela. E se eu encaixo um valor aqui, facilmente eu transformo daquela unidade que foi dada para qualquer outra. Bom, eu quero transformar esse 1,6 quilos para gramas. Então, eu vou colocar aqui o 1 com a vírgula na casa do quilograma e acrescentar o 6 aqui na casa à direita. Quero passar para gramas. O que eu faço? Trago a vírgula para a casa do grama. Então, ela sai daqui. E aqueles espaços em branco, eu completo com zeros. Então, deu isso daqui. Bom, é estranho deixa eu falar que tem uma vírgula aqui. Na verdade, quando não há mais coisas à direita da vírgula, ela pode ser omitida. Em outras palavras, isso daqui virou 1.600 gramas. E agora é bem tranquilo, porque eu já até expliquei a sequência para vocês. Quanto que ela vai dividir entre os filhos? Aquilo que ela preparou, que era 1,6 quilogramas, que agora virou 1.600 gramas, menos o que ela guardou, menos 900 gramas. Ou seja, o que sobrou para ela dividir equivale a 700 gramas. Mas e aí, quanto deu para cada filho? Ela fala que são 2 pacotes iguais, um para cada filho, então são 2 filhos. Então ela vai pegar isso que sobrou, que ela vai dividir, que é os 700, para cada filho, que são 2. Dividindo 700 por 2, nós chegamos em 350 gramas. E esse já é o gabarito aqui da questão. Gabarito encontra-se na letra D. Também previsto no edital, precisamos falar sobre unidades de tempo. Isso daqui é um pouco diferente. Não vamos usar aquela tabela que a gente usou até agora,
Mas é bem tranquilo, eu vou mostrar para vocês as principais relações e depois vamos fazer uma questão da banca sobre esse assunto. A unidade padrão de tempo é o segundo, é o S minúsculo. E a partir dela temos algumas outras relações. Então, por exemplo, 1 minuto equivale a 60 segundos. E às vezes, quando a gente precisa transformar, é possível até fazer por uma regrinha de 3 simples. Por outro lado, 1 hora equivale a 60 minutos. E como cada minuto são 60 segundos, 60 vezes 60, se eu quiser passar direto de hora para segundos, 3.600. Bom, além disso, nós temos aquelas relações que fogem um pouco da ideia aqui de segundos, mas são também unidades de tempo. Por exemplo, um dia. Um dia é formado por 24 horas. Claro que daqui dá para transformar em quantos segundos, embora não seja muito comum, mas é possível também. Uma semana equivale a 7 dias. Um mês equivale a 30 dias se estivermos falando de mês comercial, muito comum em matemática financeira. Ainda o mês civil, que é aquele em que você considera um mês verdadeiro. Janeiro com 31 dias, fevereiro com 28 ou 29, se for bissexto, e assim por diante. Mas normalmente, quando nada é dito, o mês é considerado com 30 dias. Um ano, mesma história. Se eu considero o mês comercial, isso me gera o ano comercial, eu vou ter que multiplicar 12 meses vezes 30 dias cada mês comercial, que vai dar 360 dias. Não estranhe, isso é normal, usa-se muito em matemática financeira também. Por outro lado, se você quer saber exatamente os dias, então depende. A maioria dos anos, vamos dizer assim, tem 365 dias. Mas a cada 4 anos temos um ano bissexto, temos o 29 de fevereiro a mais, então aquele ano passaria a ter 366 dias. Só considere ano bissexto quando o exercício disser algo que te leve a concluir isso, tá bom? Não é muito comum também. E aí citei mais uma aqui, e aí daqui teriam outros, tá? Eu peguei só os principais. Uma década equivale a 10 anos. Para exemplificar, um século equivale a 100 anos, enfim. Dá para fazer mais algumas coisas. Mas as principais relações são essas, e com elas a gente já consegue resolver as questões. Vamos resolver aqui uma questão da banca Sesgran Rio sobre unidades de tempo. Às 5 da tarde de sexta-feira, Aldo desligou seu computador, que já estava ligado há 100 horas. A que horas de que dia Aldo havia ligado o computador anteriormente? Bom, a minha ideia aqui é começar descobrindo quantos dias completos se passaram com o computador ligado. Por que eu sei que tem mais de um dia? Porque o dia tem 24 horas e ao todo ele ficou ligado por 100. Então eu vou começar dividindo 100 por 24. Vou até mostrar aqui e fazer junto com vocês. Bom, eu tenho que pegar já o 100, porque se eu pegasse só o 10, por exemplo, ele já é menor que 24. Então vai direto o 100. Isso aqui vai dar 4. 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 4 vezes 2 dá 8, mais 1, 9. Aqui 6 menos 10 dá 4, pegou emprestado, 0. 100 menos 96 dá 4. Embora seja possível continuar, não vamos fazer isso, não precisamos. Por quê? Eu descobri que nessas 100 horas deram 4 dias completos e sobraram mais 4 horas. Ou seja, se eu desmembrar essas 100 horas, eu vou ter 4 dias mais 4 horas. E aqui já fica uma coisa assim bem tranquila de resolver a questão. Por quê? Porque ele fala que Aldo desligou às 5 horas da tarde de sexta-feira. Então eu vou escrever, já está aqui, mas eu vou escrever de novo. Só para ficar aqui, eu vou usar isso aqui como referência para continuar depois. Então ele desligou às 5 da tarde de sexta-feira. Gente, eu acho que todos entendem, tá? 5 da tarde é o mesmo que 17 horas. Eu prefiro escrever assim, porque qualquer alteração de soma, subtração vai funcionar melhor desse jeito, tá bom? Então, 5 da tarde equivale a 17 horas. Bom, mas se eu pensasse que ele já tinha ligado há 4 dias antes, então eu vou subtrair esses 4 dias. Eu sei que são 4 dias e 4 horas, mas por enquanto eu vou subtrair só os 4 dias. Como se fossem 96 horas, vamos dizer assim. Então, 4 dias antes de sexta. Um dia antes é quinta, 2 antes é quarta, 3 antes é terça, 4 antes seria segunda-feira. E
Como eu estou pegando só os dias completos, 17 horas. Então, se ele tivesse ligado a 96 horas, seria isso daqui. Mas ele havia ligado a 100 horas. Então, agora eu tenho que tirar as 4 horas. Também não é difícil. Continua sendo segunda-feira. Mas eu vou subtrair 17 menos 4. Basicamente, seria isso daqui, que vai dar 13. Então, 4 horas a menos do que aquelas 96, que eu já tinha considerado, vai dar 13 horas. E essa já é a resposta, tá? Segunda-feira, às 13 horas. Só que você não vai encontrar aqui 13 horas, mas sabemos que 13 horas é 1 hora após as 12. Então, pensando numa outra forma de escrever, é 1 hora da tarde. Então, posso dizer que ele havia ligado segunda-feira, 1 hora da tarde. Ou 1 hora da tarde, segunda-feira, gabarito na letra A. Bom, isso daqui não esgota totalmente o tema sistemas de unidades de medidas. Teremos em breve um vídeo para falar também sobre unidades de área e volume, também está previsto no edital. Além disso, pretendo colocar para vocês mais questões, não só sobre esse assunto, mas sobre outros já estudados em forma de simulado. Então, continue acompanhando o canal, divulga aí para quem você conhece, que está estudando também, porque pode ajudar, né? Tenho certeza que sim. E conto com vocês já nos nossos próximos vídeos. Um grande abraço.